Muito bacana, muito legal. Então, vamos lá. Aqui, ó, vou abrir uma apresentação para vocês. Falando sobre trocas de calor. Então, vamos lá. O que é trocas de calor? Deixa eu... Beleza. O que é troca de calor? É o seguinte. Presta atenção. Na troca de calor, a gente vai ter... Sabe aquela situação onde você... Eu já falei isso para vocês uma vez. Você pega um cafezinho quente lá, ou chá, sei lá. Vamos considerar café, que é mais fácil a análise. Talvez você não toma, mas dá para entender. E você pega um café, um leite natural ou gelado da geladeira, né? E vai lá, joga o café quente. O café vai misturar com leite e os dois vão ter uma temperatura só. Mas de início, o leite tinha uma temperatura e o café tinha outra. A ideia é essa, né? Cada um tinha uma temperatura ali. Então, beleza. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. A gente vai fazer alguns cálculos aqui básicos de troca de calor. Onde eu pego uma certa substância e misturo com outra. A gente vai começar pelo básico, que é o mais fácil mesmo de analisar. E quando eu faço isso, a gente usa aquela equação fundamental de calorimetria. Qual que é mesmo, professor? Que é aquela seguinte, Q é igual, Q é quantidade de caloria, é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, delta teta. Beleza? Então, vamos lá. Tranquilo. Quando você coloca duas substâncias misturadas uma com a outra, você vai fazer valor de Q daquela substância mais a outra, né? Porque a substância que você coloca no copo, vamos pensar assim, você colocou o leite no copo, leite gelado. Você colocou uma quantidade de massa, o leite tem um calor específico e ele tem uma temperatura inicial. Quando você mistura o café que você... Desculpe, moçada. Saúde para todo mundo, né? Só espirro, viu? Então, quando você coloca o café dentro do copo, você está misturando ali uma massa de café, você tem um calor específico do café e uma temperatura inicial do café. Beleza? Quando você joga os dois ali naquele recipiente, considera só os dois vão trocar calor, energia térmica. Então, a quantidade que o café está quente, ele vai doar energia térmica para quem é frio. É igual do leite que vai receber. Vamos pensar, o café vai doar 1.000 calorias para o leite vai receber quantas? 1.000. Então, quando eu faço uma troca de calor, tudo isso aqui, a quantidade de caloria eu igualo a zero. Porque a mesma quantidade que eu dou, né, vou doar de caloria, o outro corpo vai receber. Entendeu? Ou a mesma quantidade que o corpo vai receber é a mesma que o outro vai doar. Então, eu igualo isso a zero. Então, quando eu trabalho trocas de calor, a gente trabalha essa ideia. A quantidade de caloria vai ser igual a zero. Beleza? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender a analisar isso. Só que aí você tem que saber o seguinte, que esse Q1 aqui, né, é a quantidade de caloria do corpo 1. Sei lá, pode ser o café ou o leite, a gente está dando um exemplo deles aqui. Que nada mais é que a massa 1, você tem que considerar a massa do primeiro, né, a massa do café, vamos considerar que ele é o corpo 1. O calor específico do corpo 1, deixa eu ampliar mais um pouco isso aqui, vezes a variação de temperatura do corpo 1. Lembrando que essa variação de temperatura, né, desse delta teta, é a temperatura final menos inicial. A final, nesse tipo de caso aqui, é a temperatura de equilíbrio, que é o TE, que a gente chama, temperatura de equilíbrio. Mais a massa, 2, vezes o calor específico, 2, vezes a variação de temperatura do corpo 2, tudo isso igual a zero. Nossa, professor, parece ser difícil demais. Não, é difícil, porque eu estou explicando. Abri a conta, falei aqui, mas é muito fácil. Entendeu? Fazendo com atenção. Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo 1 para resolver junto com vocês aqui, para a gente treinar.
Depois eu vou passar mais aí para vocês. Nesse exemplo 1, ele tem o seguinte. Quando misturamos 1 quilo de água, né, calor específico sensível, 1,0 caloria grama grau Celsius. 1 caloria grama grau Celsius é o calor específico da água. A 70 graus Celsius, com 2 quilos de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 quilos de água A. Então, o que ele fez aqui? O que ele quer saber? O que ele fez? Ele pegou 1 quilo de água. 1 quilo de água, para quem não sabe, é 1 litro, né? A gente, densidade de 1 para 1. E misturou com 2 quilos de água. Esse 1 litro de água estava 70 graus Celsius, estava muito quente. Esse 1 quilo de água estava muito quente. Ele misturou com 2 quilos de água a 10 graus Celsius. Ao total, gerou uma massa de 3 quilos. E a gente sabe que a massa menor, que está a 70 graus Celsius, ela vai doar energia térmica para essa massa de 2 quilos, porque ela tem uma temperatura mais inferior. Então, o que acontece? Elas vão trocar calor entre elas. E eu queria saber qual que é a temperatura de equilíbrio entre os dois. Professor, é muito fácil. Você pegar 10 menos 70 ou 70 menos 10. Não é assim que faz. Talvez você pode até chutar uma vez uma substância e acertar. Mas como você tem massa, calor específico envolvido, isso tudo vai influenciar em muita coisa. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é extrair aqui, ó. Eu tenho 2 massas envolvidas. Eu vou colocar aqui Q, vou colocar aqui. O que é aqui? Água quente. Mais AF, água fria. Quantidade de caloria da água quente e água fria. Por que ele não trabalhou caloria aqui, professor? Porque não precisa, porque a mesma quantidade de caloria que uma água vai doar para outra, né, vai ser igual. Então, tudo isso é igual a... igual a 0. Beleza. Agora eu vou abrir essa fórmula aqui, ó. Vou abrir aqui esse Q e esse. Aí eu vou obter o seguinte. A massa da água quente vezes o calor específico da água quente. Peraí, deixa eu tentar fazer diferente aqui, peraí. Da água quente. Vou tentar fazer de outra cor aqui, para ir fazendo, ficando bem legal. Calor específico, opa, não é mais, não, é vezes. Vezes o calor específico da água quente, vezes variação de temperatura. Só que você tem que lembrar que a variação de temperatura, né, da água quente aí, é temperatura final menos inicial. Então, vezes, né, a temperatura final menos a temperatura inicial. Por aqui eu vou colocar aqui, água quente, aqui e aqui. Você entender que tudo isso aqui é referente à água quente. Mas, agora eu vou fazer da outra aqui, ó. Opa. Massa da água fria vezes calor específico da água fria vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Parece ser difícil, porque eu tenho que detalhar, tudo isso igual a 0. Mas depois você pega a mão e acabou. Água fria, água fria, água fria e água fria. Beleza. Agora eu vou substituir os dados. Na massa aqui, ó, vou fazer por setinhas. Na massa, qual que é a massa dessa primeira água, que é da água quente? É 1 quilo. Eu posso trabalhar 1 quilo na fórmula? Não. Eu tenho que pegar esse 1 quilo aqui, ó, e passar isso aqui para grama. Equivale a 1.000 gramas. 1.000 gramas. E esse 2 quilos também vai valer 2.000 gramas. Então, vamos lá. A massa é 1.000. Oh. 1.000. Deixa eu só apagar aqui. Que eu já vi profissional nesse trem aqui. Estou só substituindo os dados aqui, viu? Vezes o calor específico da água quente, que é 1,
vezes a temperatura final, que eu não sei, a que eu estou procurando, temperatura final da água quente, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial, a gente falou que é 70 graus Celsius. Então, vem aqui, ó, coloco 70 graus Celsius. Beleza. Então, estou substituindo os dados. Eu acho que aqui dá para você entender aqui muito bem aqui, o que a gente está, vamos dizer assim, analisando, né? Água fria, calor específico, temperatura final e temperatura inicial, tudo isso igual a zero. Então, vamos lá. Qual que é a massa da água fria? 2.000 gramas, porque é 2 quilos, vezes o calor específico da água é 1, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial da água fria é 10. Beleza. Tudo isso igual a zero. Substituir meus dados. Agora é só resolver. 1.000 vezes 1 é 1.000. Vou fazer passo a passo aqui, ó. 1.000 vezes 1 é 1.000. Vezes temperatura final, menos 70, mais 2.000 vezes 1 é 2.000, temperatura final, menos 10, tudo isso igual a zero. Ok? Agora aqui, ó, vou separar um pouco isso aqui mais. Peraí. Deixa eu só separar um pouquinho aqui. Opa. Eu vou fazer aqui multiplicação, vou fazer chuveirinho. Vou fazer 1.000 vezes temperatura final e 1.000 vezes 70. Multiplicação, e eu vou fazer o mesmo do outro lado. Tudo isso multiplicado. 1.000 vezes temperatura final, 1.000 temperatura final, menos 1.000 vezes menos 70 é 1 vezes 7, que vai dar 7, você aproveita todos os zeros. No 1.000 tem 3 zeros, 70 tem um zero. Então, é 70.000. Mais 2.000 vezes temperatura final, 2.000 temperatura final, menos 2.000 vezes menos 10, é 2 vezes 1 é 2, você aproveita todos os zeros, 20.000, igual a zero. Agora eu vou passar letras para um lado e números para o outro, né? Então, eu vou pegar esse 70 aqui, ó, 1.000, e esse 20.000, e passa tudo para o outro lado da igualdade. Tudo para o outro lado da igualdade. Beleza? Então, vamos lá. Aí eu vou obter o seguinte. Esse 1.000 mais 2.000, eu vou ter 3.000 TF. Espera aí, professor, eu não entendi. Eu peguei esse 1.000 mais 2.000 e somei. Beleza? Aí eu passo 70, menos 70.000 para um lado, vai ficar mais. E passo 20.000 para o outro lado, vai ficar menos 20.000. Fica 20.000 positivo. Então é isso. Agora o que eu faço? 70.000 mais 20.000 dá 90.000. Né? 3.000 temperatura final. Agora aqui, ó, temperatura final é igual 90.000. Paga esse traço aqui de baixo. Dividido por 3.000. Corta esse zero com esse zero, ó. Esse com esse e esse. Sobra 90 dividido por 3. 90 dividido por 3, 30 graus Celsius. Somente isso. Sacou aí o Paranauê? Então, o que a gente fez aqui? Né? Ficou um pouco extenso. Não, professor, parece ser difícil demais. Não, não é difícil. Tranquilo demais.
É porque eu tenho que detalhar, tenho que conversar, demonstrar. O que a gente fez aqui? A gente pegou uma quantidade de água e misturou com outra quantidade de água. A gente pegou 1 quilo e misturou com 2 quilos. 1 quilo estava 30 graus, 70 graus Celsius e 2 quilos estava 10 graus Celsius. Quando misturou, obteve uma massa de 3 quilos de água e a temperatura de equilíbrio final, depois que elas trocou a energia térmica ali, foi de 30 graus Celsius. Foi o que a gente fez aqui, descobrir a temperatura final, a temperatura de equilíbrio entre as duas. Ok? Então, na troca de calor, a gente faz isso, a gente trabalha essas fórmulas aí. Estou te mostrando aqui porque depois a gente vai fazer um exercício um pouquinho mais hardcore. Beleza? Alguma pergunta aí, moçada? Deixa eu salvar. Nem salvo. Vou salvar porque. Peraí. Poderia dar certo também, o André, só porque isso nesse caso, eu posso considerar porque o calor específico é 1, não ia mudar em nada, né? Somar as temperaturas não ia dar certo, porque você ia ter que fazer chuveirinho de todo jeito, entendeu? Agora, por que eu demonstrei ali? Porque você tem situações que você está misturando, tipo assim, ele está colocando gelo e água. Tipo, o gelo tem um calor específico, a água já tem outro, que é 1. Entendeu? Então você tem que considerar o calor específico, porque ele pode alterar ali no processo. Tranquilo?